Paz, meus irmãos, como vocês estão? Eu quero trazer uma breve reflexão sobre uma passagem que está lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, que diz assim: Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Existe um propósito, e um conteúdo temático até dessa carta endereçada especialmente aos judeus convertidos a Cristo, os hebreus, que faziam parte na igreja da Itália, que era lutar contra algo que estava acontecendo de forma latente no meio daquele povo. Eles estavam sendo tentados a voltar aos rudimentos da lei e do judaísmo místico, Alguns mestres judeus estavam pregando uma doutrina completamente de heresias, mas que não combatiam diretamente a mensagem de Cristo, a mensagem cristã, de alguma forma, mas que procurava judaizar o evangelho. Então, quando a gente vai ler a carta aos Hebreus, fica assim estampado de início, que de alguma forma existia um caráter distintivo no Filho de Deus, Cristo é antes da história e é a própria razão da história. Jesus, ele é o agente que produz a única plena purificação dos pecados derivados do coração humano, da queda, cometidos, ao longo da história. Então, você vai ver a carta aos Hebreus trazendo a supremacia da revelação de Deus em Jesus. E como eles estavam sendo tentados a voltar algumas práticas da lei, a gente vê o tempo todo que a carta aos Hebreus ela vai enfatizar sobremaneira, de forma assim abundante, a revelação de Jesus, que era algo além da revelação do envio do Messias e de toda a revelação de Deus no Antigo Testamento. E isso fica claro, por exemplo, o motivo de todas as revelações, as promessas, as profecias do Antigo Testamento, elas serem perfeitamente cumpridas somente na Nova Aliança, no Novo Testamento, no qual Jesus, por causa da sua obra redentora, ele é o único e suficiente mediador entre Deus e a humanidade, muito superior aos anjos, muito superior a Moisés, que era o responsável da Antiga Aliança, e a todos os outros profetas. O objetivo central da carta aos Hebreus é mostrar que em Jesus há uma superior aliança, uma superior promessa do que aquelas que antecederam através dos profetas, através do próprio Moisés, através de tudo aquilo que Deus havia estabelecido antes. Então não havia porquê e motivação correta para que as pessoas começassem a voltar o seu coração para a lei, sendo que estavam já vivendo um novo tempo conquistado por Jesus na cruz. Então a gente vê a carta aos Hebreus enfatizando justamente isso de maneira bem pontual, que o sacerdote eterno e a ilustração do próprio Messias era muito melhor que o sacerdócio de Arão, é superior a toda a geração de levitas, pois a vinda do Cristo ela era indestrutível, De alguma forma não havia como lidar com questões óbvias do Antigo Testamento e trazê-las de volta, sendo que eles já estavam vivendo um tempo muito superior e tempo esse que até mesmo os profetas gostariam de estar vivendo. Então era necessário que o povo entendesse, que Jesus ele é o único que ao mesmo tempo ele é o sacerdote e é também a própria oferta sacrificial, e que o seu sangue ele validava todo o Novo Testamento, que é o pacto final e eterno daquilo que Deus havia prometido aos seus profetas, a tudo aquilo que apontava a vinda do Messias. A cruz do Senhor, ele é o grande altar do cristão. E a ressurreição do sacerdote, daquilo que Jesus estabeleceu como novo tempo, como ele sendo o sacerdote dessa nova aliança, ela é a base jurídica até, que a gente pode dizer, de uma ação salvadora e redentiva de Deus. Porque na cruz foi conquistado de forma legal o direito de Jesus sobre todos nós. Esse era o assunto tratado na carta aos Hebreus. Então, quando a gente lê essa passagem,
que a gente leu, que fala sobre não recuar para a perdição, mas crer para a salvação da alma, a gente precisa entender que nenhuma crença ela está fervorosamente sustentada se não houver motivo, né, pelo qual se permaneça caminhando sobre ela. Então, esse versículo base que a gente usou para o nosso devocional, ele nos alerta também sobre o perigo existente de retroceder ao caminho que um dia Cristo nos libertou, né, através do seu sacrifício na cruz. Então, andar na contramão do mundo, antes de ser entendido, por exemplo, somente como uma rejeição aos costumes culturais da época que a gente vive, de forma secular, ele precisa ser visto como uma vida realmente devocional ao Senhor, né, que seja exagerada na entrega e na firme convicção de quem é a pessoa de Jesus e o que intencionalmente ele veio nos dar acesso. Então Deus ele vai nos fortalecer para crer. Todos os dias nós iremos fazer escolhas pelos quais Cristo precisa reinar. Então entender que essa caminhada com Jesus ela é uma questão de amor é aquilo que vai derivar o nosso coração para os próximos passos, né? O nosso coração precisa estar sujeito à soberania, à supremacia do Senhor, para que Ele tenha liberdade para reinar sobre nós e sobre as nossas decisões. Entendendo, né, uma coisa que eu sempre falo muito, quem já anda comigo já me ouviu falar isso muitas vezes, que em algum momento dessa caminhada, aquele que ama a Deus terá que se comprometer com aquilo que Deus ama. E é esse o padrão pelo qual Deus quer que a sua igreja e os seus filhos caminhem sobre ela, com o entendimento de não retroceder, mas avançar por aquilo que nós sabemos e não pelos métodos que podem ser apresentados, que era a tentação que os hebreus estavam sendo levados a viver, né? Trazer a lei de volta ao invés de viver uma superior aliança em Cristo Jesus. Então guardem essa palavra no coração de vocês, reflitam sobre ela e que o Senhor abençoe vocês sobremaneira em todas as coisas. Beijo, paz do Senhor.